Que a paz de Cristo Jesus seja com toda a igreja do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta manhã, no mesmo capítulo de Josué que o Alex fez a leitura inicialmente. Só que nós vamos avançar para os versículos 10 até o 17. Vamos ler naquela versão lá. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Versículo 17. Vamos ler todos nós juntos esse último. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Amém. Glória a Deus. Você pode orar comigo para que nós possamos, nesta manhã, recebermos essa porção da palavra do Senhor para edificação da nossa vida e, quem sabe, de uma maior proximidade com Deus, a partir dessa perspectiva de vermos as maravilhas do Senhor realizadas naquele instante, na travessia do Jordão. E esse mesmo Deus está aqui hoje para nos ajudar nas nossas demandas, nossas dificuldades, nossos anseios. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, esse dia que o Senhor separou para que nós nele pudéssemos te adorar, Senhor, e nos ocupar com as coisas referentes ao teu reino, Senhor. Muito obrigado por estar aqui nesta igreja, por poder, Senhor, ter o privilégio de transmitir a palavra, de estudar a palavra do Senhor com esta querida igreja, Senhor. Abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão, e que nós possamos receber a edificação espiritual. Que o Espírito Santo, sobretudo, nos conduza neste momento, Senhor. E que possamos, Deus, recebermos essa porção como ensinamento vindo do Senhor, para que possamos melhorar a nossa vida espiritual. E a gente possa sair daqui melhor do que nós chegamos, Pai. Eu creio que essa é a tua vontade, o teu propósito para todos nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se.
Nós vamos agora, então, entrar na reflexão da palavra do Senhor, atravessando o Jordão. Esse texto, do capítulo 3, é um dos grandes textos da palavra de Deus. É claro que se eu perguntasse aqui qual capítulo, livro, versículo da sua preferência, a gente iria ter aqui uma diversidade de opiniões. Porque quando a gente olha para a Bíblia, ela nos marca, nós nos identificamos com algumas passagens, com alguns personagens, com algumas situações. Mas esse livro de Josué em si, e especificamente essa porção que nós lemos, ela é muito importante, porque faz parte do propósito de Deus e do plano de Deus, que ele falou para Abraão muito antes do povo ir para o Egito, ficar aqueles 430 anos lá. Deus já havia prometido para Abraão que daria a ele e a sua descendência uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra boa para ser cultivada, um lugar bom para morar, um lugar onde Deus estaria presenteando o seu povo. E esse lugar, destino, seria a terra de Canaã. Bom, você conhece a história, durante muitos anos, o povo caminhou desde a saída do Egito, 40 anos no deserto, liderados por Moisés, mas de repente Moisés terminou a sua missão, terminou a sua carreira. E o capítulo 1 de Josué começa falando da morte de Moisés. Deus vem para Josué e diz o seguinte: Moisés, meu servo, ele morreu, ele está morto. Isso, é claro que Josué já sabia. Que talvez Josué não sabia é que Deus estaria comissionando, a partir daquele momento, para cumprir ou continuar a missão de levar o povo até a terra prometida. E no capítulo 1, Deus dá algumas dicas para Josué. Ele motiva Josué, encoraja Josué, e ele fala para Josué o que ele deveria fazer para ser bem-sucedido na sua caminhada como líder do povo de Israel a partir daquele momento. A gente chega ao capítulo 3, onde propriamente Josué toma a iniciativa para a travessia do Jordão. E eu fico pensando aqui, irmãos, como Deus é estrategista, como Deus é dinâmico, e como Deus usa as pessoas a partir das suas vocações, apesar das suas limitações. A gente sabe que Moisés era um homem, como você e eu, limitado, Josué também. Mas agora Deus vem para Josué com essa missão. Josué, você vai fazer com que este povo, aliás, ele diz, você, tu e este povo vai entrar na terra que eu prometi aos seus pais. Voltando para o capítulo 1, Deus disse para ele assim, todo lugar, 3, que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu já dei para vocês, já é de vocês. A bênção é de vocês. Só que tinha um problema.
no meio da caminhada, tinha o Jordão. Entre a promessa e a concretização da promessa, tinha o Jordão. E vocês viram na leitura que naquela época, o Rio Jordão, que segundo os historiadores, tem aproximadamente, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, 30 metros, a sua extensão chegava a 1 quilômetro na época da enchente. Então, não era um riozinho, um córregozinho que eles deveriam atravessar. E tem mais. Não dava para construir uma grande arca, como fez Noé. A estratégia de construir a arca era para Noé, para Josué não dava. Como que ele ia colocar 1 milhão de pessoas dentro de uma arca? Não dava. Também não dava para Josué falar o seguinte, pastor Efraim. Pessoal, é o seguinte, quem é bom de nado aí, que comece a nadar, porque a gente tem que atravessar o Jordão. A terra está do outro lado. A promessa da terra, a concretização dela está do outro lado. Então, vamos nadar. Não dava. Ou seja, se perguntassem para Josué, o que fazer agora, Josué? Ele diria o que a gente diz diante de algumas circunstâncias, não é verdade? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia do que fazer. Com isso a gente conclui que Josué era totalmente dependente de Deus para a execução daquela missão. E não é diferente com você e eu, diante das tarefas, das missões, dos comissionamentos que Deus tem entregue a nós. A obra de Deus não se faz com recursos próprios, recursos humanos. A obra de Deus é uma obra sobrenatural e se faz com recursos sobrenaturais, recursos que vêm dele. Ou seja, ele dá a tarefa e dá a estratégia para que a gente possa vencer. E o prazer de Deus é que você e eu sejamos vitoriosos. Então, como atravessar o Jordão? Como fazer esse povo ir para o outro lado? Algumas dicas a gente encontra nesse capítulo 3. Primeiro que eu gostaria de destacar aqui é a proximidade de Deus. Um relacionamento próximo com Deus. E isso, irmãos, eu gostaria que você trouxesse isso para a sua vida, porque esse princípio não foi importante apenas para Josué. Foi importante para outros homens e mulheres que a Bíblia registra, assim como é importante para você, para mim, na nossa caminhada aqui. Seja no teu trabalho, seja na tua família, na tua empresa, na tua profissão, seus negócios, tua faculdade, seu propósito de buscar uma formação, qualquer situação da vida, a proximidade de Deus, o relacionamento com Deus é basilar para que a gente possa chegar ao sucesso ou a sermos bem-sucedidos naquilo que nós pretendemos. E essa proximidade de Deus, essa proximidade com Deus, melhor, esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, primeiro deveria acontecer através da santificação. O versículo 5, que está aí no texto que foi lido inicialmente, diz o seguinte: Josué disse também ao povo: santificai-vos,
porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amanhã, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui tem uma promessa. Promessa que no outro dia o Senhor faria maravilhas. E a gente já sabe qual é a maravilha que o Senhor faria. Era o milagre de atravessar o Jordão. Mas antes tem uma condição. A santificação. Santificai-vos. E essa santificação que Deus ordena ao povo, quando a gente olha aqui, santificai-vos, talvez a gente não pense na importância ou na dimensão dessa santificação. Mas se nós formos lá para Êxodo 19, você pode ler o capítulo, e no versículo 10, quando Deus dá essa ordem também para que o povo se santificassem, ele diz que essa santificação deveria incluir a lavagem do corpo e das roupas. Não era como hoje, né? Na época, primeiro, a água era escassa. Não havia muita água. Isso significa que o povo não tomava banho todo dia, né? Não sei como é que aquele povo aguentava, né? Mas era isso. É fato. Tinha água para tomar banho todo dia. Só que quando Deus dizia assim, Moisés, diga para o povo se santificar. Eles tinham que lavar as roupas, colocar roupas limpas, e tinha que tomar banho também e lavar, muito bem lavado. A santificação, ela tinha a ver também com esse ritual. É diferente da santificação para nós hoje. Para nós hoje, a santificação tem muito a ver com aquilo que é interno, mas também tem a ver com o externo. Tá? Quando a gente fala de uma pessoa santificada, você não pode dizer que ela tem que se santificar só interiormente. Porque essa ideia de que Deus valoriza o interior, Ele sempre valorizou o interior. Sempre valorizou. Só que algumas coisas externas também precisam ser valorizadas. Quando a gente fala que uma mulher e um homem é uma pessoa santificada, é um santo diante de Deus, isso tem a ver com os pensamentos, com as intenções, com aquilo que Jesus falou que surge do coração. E Jesus falou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que você exterioriza, aquilo que você põe para fora, que passa a ser exterior, vem lá de dentro. Ou seja, a gente pensa, isso cria sentimentos e a gente exterioriza isso no nosso comportamento. Pensamento, sentimento e comportamento, ou seja, ação. Então, isso abrange toda a nossa vida, inclusive nossos negócios. Você não pode dizer que é uma pessoa santa diante de Deus e ter um comportamento, uma má reputação lá fora. Então, santificação é algo muito abrangente. O Senhor Deus disse em Levítico, e Pedro repete na sua carta, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. E Hebreus, vou citar aqui, não me lembro se é 12, 14, 14 e 12. Depois você dá uma conferida aí. Diz assim, que sem a santificação, você pode completar comigo? Ninguém verá o Senhor. Então a santificação era o primeiro requisito para a aproximação de Deus. Vocês precisam se aproximar de Deus, mas vocês precisam fazer isso através da santificação. Querem ver a maravilha que o Senhor vai fazer amanhã? Santifiquem hoje. Arrependam-se, confessem. A santificação também envolve tudo isso. Arrependimento, confissão, perdão dos pecados, aceitação diante de Deus, proximidade de Deus,
para que eles pudessem então ser bem-sucedidos naquela caminhada. E um outro aspecto dessa aproximação de Deus tem a ver com a Arca da Aliança. Tem a ver com a Arca da Aliança. Depois você dá uma conferida, que o capítulo 3 cita 16 vezes a Arca da Aliança do Senhor. 10 vezes ela vai falar Arca da Aliança, ou alguma tradução vai falar Arca do Concerto. E nós temos aqui um acréscimo, fala assim, a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra. Na versão que nós lemos ali, fala o soberano de toda a terra. A Arca da Aliança. E por que, irmãos, que era importante pensar e falar sobre a Arca da Aliança? Primeiro que isso tem a ver com o item anterior, que é a santificação. Porque o versículo 3, os líderes vieram para o povo e disse assim, olha, quando os sacerdotes, os levitas, que levam a Arca do Senhor, o soberano de toda a terra, o Senhor de toda a terra, quando eles tomarem a arca e partirem, siga a arca. Siga a arca. E tem mais, o versículo 4 fala que deveria haver uma distância. Uma distância. Na versão que nós lemos, aí ela já traduziu, né? Que você vai ler lá 2.000 côvados. Então, a ideia que a gente tem aí entre 900 metros, né? Se a gente for buscar algumas medidas que elas diferem, né? Da medida do côvado, mas pode variar aí entre 900 ou 1.000 metros. 900 a 1.000 metros. Era a distância. E por que isso, irmãos? Porque a arca da aliança, a arca do Senhor, presta atenção nisso que eu vou falar, era o símbolo do trono de Deus no meio da congregação do povo de Israel. Era como se o trono de Deus estivesse ali. A presença de Deus ali no meio deles. A arca da aliança tinha dentro dela as tábuas de pedra. Tinha outras coisas, mas vamos destacar aqui as tábuas dos 10 mandamentos, que é também um retrato do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Então ali estava a presença de Deus no meio do povo. Eu fico pensando assim, porque isso representa para a gente o respeito, a reverência ao aproximar-se de Deus. Não é novidade para ninguém que a gente está vivendo uma época de banalização do Evangelho. Banalização do Evangelho. Tem gente falando com Deus como fala com um colega da rua. Eu não estou falando aqui daquela intimidade, daquela proximidade que Jesus falou que a gente tem que ter com Deus, como pai e filho. Se Ele é pai e nós somos filhos, é claro que a gente tem que ser próximos dEle. Mas quando eu falo dessa banalização, esse evangelho artificial, o evangelho de oba-oba, que a gente está presenciando ultimamente, não há mais esse respeito ao falar com Deus. O texto diz que Ele é o soberano de toda a terra, o Senhor de toda a terra. Tem alguns salmos que falam que quando Ele pisa na montanha, ela se derrete. É claro, uma linguagem figurada. Isaías diz que Ele tem o mundo sob controle. E Jó diz que o mundo, o universo está na palma da sua mão. Então o Senhor Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor. Não é menino de rua não é qualquer um.
para a gente se dirigir a Ele de qualquer forma. Precisa ter respeito, precisa ter reverência. Nenhum pai gosta de conviver com o desrespeito do filho e da filha. Não, Deus também não. Essa semana eu vi um vídeo, eu mandei para um amigo meu, ele falou assim, só vendo para crer. O cara dizendo assim, ó, eu vou fazer uma oração aqui. E eu vou ungir esse copo d'água. Você coloca o copo d'água aí. É o seguinte, se não tiver copo d'água, coloca o que você tiver aí. Tem cachaça? Tem vodka? Coloca o que você tiver aí. Eu vou orar e Deus vai abençoar. Você vai beber e vai ser feliz. Vai ser feliz, vai ser abençoado. Aí eu pergunto para você, isso não é um desrespeito às coisas de Deus? Ao Evangelho do Senhor? O Vitor está comigo aí. Então, essa distância que eles precisavam ter da arca, significa exatamente isso, um respeito. Você lembra daquele texto lá de Crônicas, quando eles estavam levando a arca? Primeiro que eles fizeram errado, porque a arca não pode ser puxada por animais. A Bíblia diz que é os sacerdotes e levitas que têm que levar a arca. E tinha uns animais puxando a arca. E tinha um sujeito lá chamado Uzá. Quando a carroça tropeçou num buraco lá, ele colocou a mão para impedir que a carroça tombasse. Ele caiu para trás morto. Ele não tinha autorização para colocar a mão naquela arca. Não tinha. E aí, a gente volta aqui para falar desse respeito. Precisamos ter essa intimidade com Deus? Claro. A gente também não vai. O que nós não podemos, irmãos, é polarizar. De um lado a gente vê Deus muito distante. Não está nem aí com a gente. Aí do outro lado ele é muito próximo da gente. A gente dá tapinha nas costas. A gente banaliza a amizade com Ele. Não. Vamos puxar isso para um equilíbrio. E vamos pensar o seguinte. Somos filhos de Deus. Ele quer que nós sejamos íntimos dEle. Amém por isso? Ele quer, Ele gosta disso. E isso é bom para nós também. Mas dentro desse respeito, que haja uma distância. Porque se eles chegassem muito próximo, eles poderiam ser fulminados. Eles corriam risco de vida se eles chegassem muito próximo da arca. Então era necessário que houvesse esse distanciamento. Tá? Então, a proximidade com Deus, eu destaco esses dois aspectos aqui, a santificação e o respeito a Deus. Né? Embora podendo sermos íntimos, mas com todo respeito a Ele, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra, bendito seja o nome do Senhor. Outro aspecto, um outro item aqui que a gente encontra no texto, que a gente destaca aqui, era a obediência. Do outro lado está a terra. Eu prometi para Abraão, vocês vão entrar lá, tem o Jordão no meio. Para atravessar o Jordão, vocês precisam seguir algumas dicas. E a obediência aqui também é algo muito importante. Obedecer a Deus. O nosso maior exemplo de obediência é Jesus Cristo, não é verdade? Hebreus 5:8, o que diz lá? Sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Então, a obediência é algo muito importante. A gente canta, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. Então, as ordens de Deus aqui, para que o povo fosse bem-sucedido, precisavam ser seguidas à risca, não podia falhar. Deus tem um plano e tem uma estratégia, mas para que essa estratégia seja cumprida, seja praticada, era preciso o povo obedecer às dicas.
A gente está no começo do ano, né? Muita gente faz planejamento, faz um plano no começo do ano. Vou caminhar, vou fazer caminhada, vou para a academia, vou não sei o quê. No final de janeiro já começa a desanimar. Em fevereiro ele já deixa de cumprir algumas partes. Em março ele já esqueceu tudo. Já está comendo, feito um, né? Sei lá o quê. E esqueceu o compromisso. Falei da saúde, mas acontece também na vida cristã. Esse ano eu vou... A gente faz um plano, mas a gente não segue as estratégias. Se não seguir a estratégia, não vai funcionar o planejamento. Não adianta. Adianta ter planejamento e não seguir rigorosamente os passos para chegar ao sucesso. E aí, primeiro que a gente falou aqui que o povo precisava obedecer, né, tem a ver com a distância. Eles precisavam seguir a arca. Sigam a arca. Os sacerdotes também precisavam ser obedientes. Analisa comigo. Os sacerdotes levitas eram responsáveis por levar a arca. E Deus falou, vocês vão levar a arca. Mas se for só carregar a arca, tudo bem. Mas há um versículo aqui que diz o seguinte: quando os sacerdotes colocarem a planta dos pés na água, a água vai represar. Vai ficar uma muralha desse lado, não sei se era desse ou se é desse, né? Vai ficar uma muralha aqui, e para cá não vai ter mais nada, vai ter água. O povo, os sacerdotes vão ficar ali, a água represada, até que 1 milhão de pessoas passassem. Eu fico pensando assim. Primeiro, se os sacerdotes não obedecessem a ordem de carregar a arca. Josué, é o seguinte, eu acho que você deveria usar a estratégia que Moisés. Que líder é você? A gente gosta muito de comparar, né? Fazer comparações. Josué, que líder, que pastor, que líder é você? Bota o cajado na água, o Jordão vai se abrir, rapaz. Faz igual Moisés. Já pensou se o sacerdote falasse isso para Josué? Tem uma coisa, nós não vamos fazer isso. Você acha que a gente vai colocar o pé na água lá, e esse negócio vai... E se não der certo? E se falhar? Eles não pensaram nisso. Até porque, o versículo 8, Deus disse para Josué, hoje, eu vou começar a engrandecê-lo diante do povo. O que significa isso? Josué, hoje eu vou confirmar a tua liderança. Eu vou respaldar, eu vou carimbar, eu vou autenticar a sua liderança. Eu vou mostrar, o povo vai saber que realmente você é o líder. Então o povo precisava obedecer ao seu líder. E aí os sacerdotes obedeceram. O povo também precisava obedecer. Eles precisavam manter a distância e seguir a arca. Tá? Bom, vocês vão colocar os pés nas águas, as águas vão se abrir e o povo vai passar. E se o povo pensasse assim? Porque aquele pessoal lá era muito... eles eram muito vulneráveis, né? Uma hora eles falavam, estou contigo e não abro. Outra hora eles falavam assim, vou não. Uma hora eles batiam nas costas de Moisés e falavam, estamos juntos. Outra hora eles falavam, por que você trouxe a gente para esse lugar para a gente morrer? Esse povo é muito oscilante. Né? Então, se o povo dissesse assim, Josué, a gente não vai passar coisa nenhuma, nós não vamos. O plano de Deus não seria realizado na vida deles. Você está entendendo, irmão? Jeremias diz que Deus tem planos muito bons para a gente. Planos bons, planos de paz,
Deus tem propósitos excelentes para nós. Mas a gente precisa acreditar nele, acreditar mais. A gente precisa acreditar mais. A gente precisa confiar mais nas estratégias de Deus. Hoje, no mundo do coaching, é coach para todo lado, né? E esses dias uma irmã foi lá, os irmãos participaram e voltaram empolgados. É bom isso? Não tem problema nenhum. Não estou falando mal de jeito nenhum. O problema é essa gente acreditar que agora nós encontramos a solução, né? E abandonarmos as estratégias de Deus, as estratégias divinas. Nós precisamos, Jó, capítulo 22, fala que a gente precisa ter bons planos, boas estratégias, porque quando a gente tem bons planos, boas estratégias, eles são colocados diante de Deus, o Senhor faz com que tudo isso seja bem sucedido. Você deve lembrar também de Provérbios 16, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Então, todos os nossos planos, plano para a sua família, para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua igreja, para o seu ministério, todos eles são planos bons, é claro, se forem razoáveis diante de Deus. E se forem razoáveis diante de Deus, Deus nos ajudará a cumprir esses planos. E é claro, seguindo as estratégias dele. Bom, o povo foi obediente. Um outro aspecto aqui, com isso eu encerro, é a obediência. Obediência não, a confiança. A confiança. Confiança em Deus. Não era uma confiança cega no líder, uma confiança tipo assim, aonde você for a gente vai. Não. É que Josué, naquele momento, era o homem escolhido por Deus para fazer com que aquele povo atravessasse o Jordão e assumisse a terra que Deus deu para eles. É claro, entre aspas, né, irmão? Porque eles teriam que lutar muito. A gente conhece a história. Eles teriam que lutar muito ainda. O Jordão era apenas o começo desse momento final, né, que o povo de Israel estaria assumindo, entrando na terra. Então o Jordão foi apenas um obstáculo ali, que eles teriam que romper, mas depois teriam, nós lemos ali que tinha 7 povos, tinha gigantes na terra, tinha uma opção de outros desafios que eles precisavam vencer. Mas vencendo esse aqui, evidentemente, aos outros seriam a cada momento, cada um no seu tempo, seriam vencidos também. Então, eles precisavam confiar em Deus. Confiar que aquilo que Deus disse que iria acontecer, de fato, iria acontecer. E a palavra do Senhor diz que eles, os sacerdotes, quando eles colocaram os pés na água, houve exatamente aquilo que o Senhor disse que haveria. Aconteceu a água foi represada e o povo passou a pés enxutos, passou para o outro lado. Interessante que eles ficaram ali, os sacerdotes, até o povo atravessar. Até o povo atravessar. Veja o que diz aqui, os versículos 16 e 17. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Eles ficaram lá, até
que todo o povo passou. E uma última item aqui que a gente observa, que faz parte também dessa obediência e da confiança do povo, é que Josué falou para escolher um líder de cada tribo. Então, 12 tribos, 12 homens, um de cada tribo. Eles deveriam ir lá no meio enquanto as águas estavam represadas, deveriam pegar cada um uma pedra e carregar essa pedra por alguns quilômetros. E essas pedras, elas seriam colocadas ali e para que fosse feito um memorial, para que servisse de memorial. Eles deveriam carregar aquelas pedras. E aí, Josué disse o seguinte: isso aqui para que serve? Só para carregar peso, fazer exercício? Não, isso tem um propósito. É exatamente a história daquilo que Deus fez. A história das maravilhas que Deus havia feito ali no meio do povo. Essas pedras, quando os filhos de vocês perguntarem, por que essas pedras? Aí vocês vão contar o que aconteceu lá. Essas pedras servem de um memorial. Para que vocês lembrem sempre, não esqueçam daquilo que Deus fez. E os filhos de vocês também, fiquem sabendo da história de vocês. Abro aspas aqui para dizer que nós estamos no mês do aniversário da igreja. E eu vi ali alguns cartazes colocados ali, falando de algumas coisas a respeito da história da igreja. Muito legal isso. A gente precisa valorizar a nossa história. E não digo só a história da igreja adventista da promessa, mas a história do cristianismo, que começou lá, muito antes de João Augusto da Silveira. Mas a gente precisa, de vez em quando, bater um papo com nossos filhos, porque eles não estão sabendo mais o que é isso. Nossos filhos não estão sabendo mais. Nossos filhos não estão sabendo o que é uma adoração verdadeira. Eu estou falando no sentido geral. A época que a gente está vivendo, ele está vivendo uma geração que confunde adoração com qualquer outra coisa, que confunde avivamento com outro tipo de situação por aí, e faz uma confusão tremenda por causa de tantas coisas que têm acontecido. E então a gente precisa falar para os nossos filhos: olha, Deus fez tal época, em tal tempo, fez isso, fez mais isso, e para que eles possam de fato olhar para isso. Qual a importância disso? Exatamente saber que Deus esteve acompanhando o seu povo em todas as épocas, em todos os momentos. Isso aqui foi um fato que a gente viu aqui, que não tem a ver só com Josué, só com o povo de Israel. Isso aqui tem a ver com a gente também. Isso aqui tem a ver com a igreja também hoje. E vou dizer para você por quê. Olha, o texto diz assim: os sacerdotes devem levar a arca do Senhor. Ou seja, a arca do Senhor era um símbolo da presença de Deus. Símbolo de Deus no meio do povo. E quais são os sacerdotes hoje que devem levar a arca do Senhor? Que devem continuar a missão, a tarefa que o Senhor tem para essa geração, para este momento. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Muitos sabem de cor esse texto. O texto diz assim: mas vós sois a geração eleita. Vós quem, irmãos? Ele está falando aqui. Vós quem? Nós. Você e eu. Então você poderia olhar para esse texto e dizer assim, ó:
Nós somos a geração eleita, ou eu sou a geração eleita. Eu faço parte dessa geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente tem essa missão hoje, de conduzir pessoas à terra prometida, não mais a terra de Canaã, mas os novos céus e nova terra, que a Bíblia diz que Deus, que Deus farão com que essas terras sejam renovadas, esse céu seja renovado, através de um processo que Deus executará no final dos tempos. E é para esse lugar que nós queremos ir. É para a casa do Pai que nós queremos ir. É para aquele lugar onde Jesus falou: eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito seja o Senhor. É para esse lugar, é para esse mundo que Deus quer nos conduzir, e não só nós. Hoje nós lemos, nós somos sacerdócio real, mas há uma missão aqui: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes daquele que trabalhou na vida de Moisés, para que o povo saísse do Egito, que trabalhou na vida de Josué, para que o povo entrasse na terra prometida, entrasse em Canaã. Nós somos esse povo de Deus, que temos essa missão para esse momento, para essa geração. Você e eu fomos escolhidos para isso. E nós temos essa missão de conduzirmos, de levarmos Jesus, a arca do concerto, da aliança de Deus hoje, que é o próprio Jesus Cristo, levar Jesus a outras pessoas, a outras vidas, para que elas também entrem na terra que Deus prometeu que nos dará, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você é sacerdote de Deus, você é sacerdotisa de Deus. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa, com fé, confiança, não deixando a santificação, a proximidade de Deus, a obediência, a confiança no Senhor, mas que a gente possa manter isso vivo nas nossas vidas e conduzirmos a nossa vida e caminharmos nessa jornada da vida cristã. Vamos ficar em pé? Qual é o seu Jordão hoje? Para Josué e o povo, ela é literal. Para você, para mim, pode representar aquele diagnóstico que você foi buscar, você não gostou do resultado. O Senhor de toda a terra está aqui. O Senhor de toda a terra, o soberano, está aqui para fazer, para te dar força, para te encorajar a atravessar esse Jordão. A gente está no começo do ano. Talvez o Jordão seja o ano de 2020. Estamos iniciando, já colocamos os nossos pés. Tempestades, águas torrenciais estão por aí. E pode vir sobre nós. Mas você está firme no Deus, o soberano de toda a terra. Não tenha medo, coloque seus pés na água. Põe seus pés na água, molhe os seus pés. Não tenha medo. Isso é confiança no Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E essas águas vão ser represadas e você vai passar, você vai caminhar. Eu não sei qual é o seu Jordão. Não sei. Para Abraão foi aquele momento que ele teve que conduzir o seu filho lá para o Monte Moriá.
Deus foi com ele. Para Daniel, foi uma noite na cova dos leões. A Sadraque, Mesaque e Abednego foi ser jogado na fornalha de fogo ardente. Para Davi, o Jordão dele foi um sujeito chamado Saul e depois seu próprio filho, Absalão. E as seus próprios erros e consequências também que se transformaram no Jordão, a vida dele. Qual é o seu Jordão? Deus está aqui para te ajudar a atravessar. Você vai passar. Você vai vencer. A gente cantou o hino aqui da travessia do Mar Vermelho. Deus está conosco. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, quando a gente fala que Deus está no controle, parece que virou jargão, né? Deus está governando a nossa vida. Deus governa a história. A história está caminhando para um rumo, um desfecho, que está exatamente no poder do soberano de toda a terra, que é o nosso Senhor. Não vão ficar com medo das coisas que estão acontecendo e que vão surgir, mas vamos olhar para o nosso Deus, olhar para o nosso Senhor, e Ele estará conosco até o fim da nossa vida.